Bem, pessoal, este é o segundo vídeo, certo, da nossa aula de hoje, dia 5 de novembro, quinta-feira. Nesse segundo vídeo, abordaremos a área do triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados, como vocês já conhecem, como já estudaram em anos anteriores, no primeiro ano do ensino médio, como também no Fundamental 2. Então, para o triângulo, a área do triângulo, não temos apenas uma única fórmula, um único caminho para se chegar na área do triângulo. O livro de vocês, ele traz algumas situações onde a gente vai usar uma fórmula que vai depender dos elementos que estão no triângulo. Primeiro tipo, em função da medida da base e da altura. Esta é a fórmula clássica de um triângulo. Em qualquer livro de matemática, na parte de geometria, onde se dê a área de um triângulo, a primeira fórmula que vai aparecer é essa aqui. Base vezes altura dividido por 2. Então, se você tiver, não importa o tipo de triângulo, mas se você souber a medida da base e a medida da altura, basta multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Então, esta fórmula, ela serve para qualquer triângulo, desde que, atenção, desde que você conheça a medida da base e a medida da altura. Aqui está, base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula mais comum. Essa é a fórmula mais usada, a fórmula clássica de um triângulo, para chegar na área da superfície de um triângulo. Agora vamos imaginar o seguinte, e se a gente nem soubesse a medida da base e nem a medida da altura? Bem, quando isso acontece, que a gente nem sabe a medida da base e muito menos a medida da altura, aí entra em ação outras fórmulas que deverão ser usadas dependendo dos elementos que você tem. Então, segundo caso, em função da medida de 2 lados e da medida do ângulo formado por esses lados. Traduzindo, nesse caso aqui, se você tiver um triângulo onde você saiba a medida de 2 lados e a medida do ângulo que está entre esses 2 lados, ou seja, o ângulo que foi formado por esses 2 lados, se você estiver nessa situação aqui, essa fórmula não serve. Você vai usar esta daqui. Olha só, 1/2 vezes o lado A vezes o lado B vezes o seno do ângulo C. O ângulo C é o ângulo que está localizado entre esses 2 lados. Então, para usar essa fórmula, quais são os elementos que você precisa? A medida de 2 lados e o ângulo que está formado por esses 2 lados. Que você vai usar, no caso, não é a medida do ângulo, você vai usar o seno. Multiplica tudo e divide por 2. Então, 1/2 vezes o lado A, vezes o lado B, vezes o seno de C. Nesse caso aqui, é um triângulo acutângulo, quando os 3 lados são menores que 90 graus, são ângulos agudos. Esse triângulo é obtusângulo, quando um dos ângulos é maior que 90 graus e menor que 180 graus. O que eu estou querendo dizer aqui esta fórmula tanto serve para esse triângulo quanto para esse, desde que você saiba a medida de 2 lados e do seno do ângulo formado por esses 2 lados, ok? Vamos dar uma pausa agora que temos uma continuação com outras fórmulas do triângulo a serem estudadas. Só um instante, pessoal. Bem, pessoal, terceira fórmula. Em um triângulo, a gente também pode calcular a área em função das medidas dos lados e do raio inscrito. Então, imagine que dentro de um triângulo, você tenha um círculo de raio R. Quando eu disse que o raio está inscrito, é porque o raio está dentro do triângulo. Ele está dentro do círculo e esse círculo está dentro do triângulo.
por isso que nós dizemos raio inscrito, ok? Então, nesse tipo de caso aqui, se você estiver numa situação como essa, como é que chega na área desse triângulo que está aqui, o triângulo de lados A, B e C? Primeiro, você vai calcular P. P minúsculo é o semiperímetro, ou seja, P minúsculo é a metade do perímetro. Você soma os três lados e divide por 2. Então, esse resultado é o semiperímetro. Aí, quem é a área do triângulo? Bom, muito simples. A área do triângulo é o semiperímetro, P, vezes a medida do raio. Então, para você usar esta fórmula aqui, você precisa saber da medida dos três lados do triângulo e precisa saber da medida do raio. Tendo isso e o círculo estando dentro do triângulo, ou seja, o círculo estando inscrito, você vai chegar na área do triângulo aplicando esta fórmula aqui. Ou seja, o semiperímetro, P minúsculo, vezes a medida do raio R, ok? Essa é a terceira fórmula. Vamos dar uma pausa agora para irmos para as próximas fórmulas. Bem, pessoal, agora estamos na quarta fórmula que fala sobre a área do triângulo. Então, veja só, na fórmula número 3, nós vimos que o círculo está dentro do triângulo. Isso quer dizer que o raio está inscrito. E numa situação como essa, veja que nessa situação aconteceu o contrário. O triângulo está dentro do círculo. O triângulo está dentro do círculo. Então, o raio, nesse caso, está circunscrito. Nesse caso aqui, o raio está circunscrito. Bem, nesse caso, para chegar na área do triângulo, desse triângulo aqui, que vocês estão vendo aí na explicação, é só multiplicar os lados. Então, lado A vezes lado B vezes lado C. Tudo dividido por 4 vezes o raio. Então, nesse caso, resumo da história. Nesse caso aqui, para você descobrir a área do triângulo, precisa saber a medida dos três lados e, claro, a medida do raio circunscrito. Sendo que aqui a gente multiplica os lados e divide pelo raio multiplicado por 4. Então, esta é a fórmula que vai ser usada quando o triângulo estiver dentro do círculo. Beleza? Vamos à quinta fórmula. Bem, pessoal, agora é a última parte dessa aula que fala sobre a área de um triângulo. Desde o começo do vídeo que eu mostrei a vocês que a fórmula fundamental para se chegar na área da superfície de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas existem várias situações onde nem se sabe a base e nem se sabe a medida da altura. Por isso, não se pode usar essa fórmula em todas as vezes que a gente desejar. Para isso, existem outras fórmulas. E desde aquele momento que eu venho explicando a vocês. Nessa última parte aqui, veremos a fórmula 5 e a fórmula 6. A fórmula 5 é a fórmula para calcular a área em função dos três lados e do semiperímetro. Então, imagine que você tenha um triângulo onde você saiba a medida dos três lados. O lado A, o lado B e o lado C. Sabendo a medida desses três lados, você pode chegar na área desse triângulo. Primeiro, você calcula o P minúsculo, que é o semiperímetro. Semiperímetro é a metade do perímetro. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai somar os três lados e vai dividir por 2. O resultado disso é o semiperímetro. Aí você coloca aqui na fórmula, a fórmula é essa. P que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Vai multiplicando tudo. A, B e C são as medidas dos lados do triângulo.
Essa fórmula também é conhecida como fórmula de Heran ou fórmula de Heron. Em alguns livros de matemática, essa fórmula aparece dedicada em homenagem ao matemático que a formulou, que é o matemático Heran, ou, como alguns livros chamam, Heron. Então, fórmula de Heron é essa daqui. Então, volto a dizer, você usa esta fórmula quando você sabe a medida dos três lados do triângulo. Sabendo a medida dos três lados, mas não conhecendo nenhum ângulo, você usa essa fórmula aqui. E a sexta e última fórmula é a fórmula para chegar na área do triângulo equilátero. Não sei se vocês lembram, mas o que é o triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais e também todos os ângulos com a mesma medida em graus. Então, quando você quer chegar na área da superfície de um triângulo equilátero, ou seja, aquele triângulo que tem todos os lados iguais, você usa esta fórmula aqui, L ao quadrado, raiz quadrada de 3, tudo dividido por 4. Lembrando que esta fórmula, depois da fórmula da primeira, base vezes altura dividido por 2, é a fórmula mais usada para triângulos. Essa daqui, antes dessa, a mais usada é base vezes altura dividido por 2. Depois daquela da primeira, é essa que você vai usar mais em cálculos, em problemas, ok? Então, essa foi a aula sobre área de triângulos. Façam as atividades que forem pedidas, valendo ponto, e até semana que vem. Valeu!